Boa noite, irmãos, Boa irmãs. noite. É com muita alegria que eu quero partilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e verdadeira e eficaz. Ela fala que ela é como uma espada. Na palavra de Deus, Deus fala que ela é como uma espada de dois gumes. Ela entra e ela que nos cura, né? Ela que nos faz nova pessoa. Ela que muda nossas histórias, né? Porque é ela que mudou a minha história. Que a palavra de Deus é o próprio Deus falando para nós, né? E Deus, como Pai, Ele me mudou, moldou eu, fez eu uma nova pessoa. E hoje eu quero falar da palavra de Deus. E que a palavra de Deus caia no seu coração e que você veja o poder desse Deus maravilhoso sobre nós. O que você tem para oferecer para Deus? O que você tem tirado da tua vida para se ter uma vida agradável ao coração de Deus? Então hoje eu vou anunciar essa palavra. Mas primeiro eu quero falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu tive muito sofrimento desde quando criança, né? Muito sofrimento. Muita tribulação na minha vida. Eu não fui uma pessoa que pude brincar como criança, eu não pude ser criança, eu tive que amadurecer muito cedo, né? Eu tive que lutar pela minha vida muito cedo, né? Muito cedo. Com 8 anos, eu já trabalhava, né, na casa da minha irmã. Minha mãe mandou eu de lado da fazenda, porque eu era grandona, eu sempre fui grandona assim, né? Então, com criança eu já era grandona, né? E na minha casa era um monte de irmãos, monte de irmãos. Eu tenho 9 irmãos, né? Então era tudo dentro de casa e mais empregados, mais tudo dentro na fazenda, né? E lá, como eu era grandona e não tinha lá mulher, né? Não tinha pessoas, né? Assim, para que eles namorassem, né? Lá não tinha luz, não tinha energia. Então eu sofria muito, eu não dormia porque tinha alguém que queria abusar de mim. Não chegou porque eu não dormia. Eu sofria, eu era uma criança que eu sofria muito. Muito. Minha mãe, porque eu gritava, minha mãe acordava até acender a luz, todo mundo estava dormindo, ninguém fazia nada. Então a minha mãe levou eu para casa da minha irmã. Trabalhei, cuidei do meu sobrinho, né, pequeno, para minha irmã, e para poder livrar dessa situação, para não acontecer coisas piores. Vim para cá, para Dourado, com 12 anos, fui trabalhar, saí da minha irmã, porque já as crianças grandes, e eu tinha que trabalhar porque eu tinha que sobreviver. Com 12 anos, fui trabalhar na casa de família, cuidando de 2 crianças. E a partir dali eu trabalhava, não via nem a cor do dinheiro, porque o meu dinheiro ia direto para casa para cuidar das outras 4 irmãs pequenas que tinha. Logo em seguida, elas também foi para o mesmo caminho de trabalhar. Graças a Deus, né? Trabalhar não foi outras coisas pior. E assim foi. Com 13 anos, eu desobedeci minha mãe. Fui para... Não saía para lado nenhum, só vinha para casa só no domingo, passava a semana inteira, não estudava, não tive a oportunidade de estudar, fui ter a oportunidade de estudar quando, né, mais velha, né? Agora, depois de sozinha, eu tive a oportunidade de estudar, né? Tirar o 2º grau, pelo menos, né? Mas naquela época foi um sofrimento muito grande. Quando eu estava inteirando 13 anos, não, eu estava inteirando 14 anos já, estava 13 para 14 anos. Eu trabalhava junto com uma cunhada minha, que também casou com meu irmão depois. E eu, né, iludida por ela levou eu, fui para um sítio lá, um dia que os patrão viajou, e ela aproveitou e eu fui, né, com ela. Desobedeci, que eu nunca tinha desobedecido, saí dali para ir para outro lugar, além da minha casa, né, aqui em Dourado, depois que a minha mãe já estava morando aqui.
né? Também já veio de lá para morar para cá. E eu não tinha jeito, né? Eu pegava e só vinha para casa e voltava para o serviço, e era desse jeito. Naquele dia eu desobedeci e fui para esse sítio. E ela já tinha escrevido uma carta, dizendo que eu era mais para frente do que motor de Fusca. Era isso que ela queria, né? E falando que ia levar eu para esse sítio. E eu fui. E chegou lá, eu fui, né? Fiquei com o irmão dela, que não tinha conhecimento, não tinha nada fiquei com ele, né? E criança de tudo, não sabia de nada, nova de tudo, tudo era novo, tudo era diferente, tudo você quer conhecer. Eu sei que aconteceu o pior. Fiquei grávida, e daí da minha primeira filha. Daí a minha mãe falou, eu cheguei e passou aquele mês, não tinha minhas regras nem nada. Eu falava, meu Deus, como posso? O que é isso? O que aconteceu comigo? Eu nem sabia se eu estava grávida ou se eu não estava. E eu só sabia que eu chorava. Chorei um mês inteirinho quando aconteceu isso comigo. E não queria contar para ninguém, nem para minha mãe. Aí contei para uma vizinha. Falei, aconteceu isso. E ela perguntou por que eu estava chorando. E ela falou assim, você está grávida. Aquilo parece que abriu o chão debaixo de mim. Eu não sabia o que eu fazia. Eu achava que eu não prestava mais para nada. Achava que nunca mais eu ia... Eu achava que eu era o lixo dos lixos, sabe? Eu me sentia uma mulher, uma menina mais podre que tinha. Eu me sentia abaixo sabe? Fiquei muito mal mesmo. E aí eu chorava e ela falou, você tem que contar para tua mãe. Vamos contar. Contei para minha mãe murchou assim, como se fosse um maracujá. Na hora, assim. Aquilo até hoje parece que eu vejo o rostinho dela, naquele sofrimento. Aí ela falou, pois agora vou escrever uma carta para ele vai ter que vir levar você. Porque se teu pai souber, e teu irmão, que é muito ruim, meu irmão era ruim, hein? Ele mata você. E eu falei, mas como que eu vou fazer? Como que vai acontecer isso? Aí ela escreveu, e ele veio num domingo com uma rural vermelha. E daí já veio já preparado, porque já tinha levado a carta para ele, né? E ele veio e falou para minha mãe, não, ela era moça, eu vou levar ela para mim. Levou. Ali levou eu para um lugar muito... Ele saiu daqui, já levou direto para um lugar que tinha... Estava uma colheita de arroz, então não era final de semana, não tinha ninguém naquele rancho de sapé. Ele botou uma cama lá, para lá nós fomos. E eu sofri. Lá, durante o tempo que estava sem colheita lá, né, até na segunda-feira, e foi aquele sofrimento. Como eu já estava grávida, eu desmaiava ali, caía de um lado ali, muito ruim, muito mal mesmo. Eu sofri muito nessa situação. Parecia que eu ia morrer. E ele só queria mesmo fazer sexo, porque era um homem novo, eu era nova, bonita, uma jovem, uma menina. Eu era bonita, muito bonita, gente. Falar a verdade, hoje eu sou feia assim, mas eu era muito bonita. Era muito bonita. E ele aproveitou até a última gota. Aí tá, quando chegou as horas de fazer as colheitas, subimos para cima. Lá foi outro sofrimento. Os irmãos dele punhavam foto dele, da mulher que ele namorava, em cima da cama, para dizer que ele está com ela. Ele continuou estudando do mesmo jeito que ele era solteiro, ele continuou a vida dele, fazendo. Deixava eu em casa, com aquele barrigão, ia com os primos dele namorar, putear para os outros lugares. E eu sofrendo. Sofria por causa disso. E também brigava, porque eu era bem brava, né? Brigava também por causa disso, para ver se melhorava, não adiantava. Então, não teve jeito. Tá bom. Tive a primeira filha. Depois, aí não dava certo de jeito nenhum. Ele não mudava de jeito nenhum. Eu falei, eu vou largar de você. Aí cada volta era um filho. 5 anos era um filho. 3 filhos eu tive filho dele. 3 filhos. E os 3 filhos, graças a Deus, são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas honradas. Tem gente aqui que conhece meus filhos, sabe como eles são. São gentes maravilhosas. Mas chegou um tempo que não dava mais, não tinha condições. Ele não me respeitava, não tinha limite. Perto de mim, beijava outra mulher na boca e era aquela coisa toda. E foi um dia, eu peguei ele com outra mulher na minha casa.
E era uma moça que já era amiga minha, tudo, era amiga minha e ficava com ele e eu não sabia. Cheguei do colégio que eu estava tirando a 7ª série, porque eu trabalhava numa firma e eu tomava conta de uns 40 pessoas, assim, sabe? E eu tinha que ter mais estudo, né? Então eu estava tirando, aquele tempo que eu estava tirando. Quando cheguei em casa, estava ele lá com ela, né? Então, tudo isso eu vivi. Ele olhava assim para uma pessoa, não tinha amizade. A pessoa olhava, ele já estava cantando, ele já estava em cima, ele já estava dando de cima, e era desse jeito. Ele era uma pessoa assim bem, bem difícil. Hoje eu compreendo, porque hoje eu estou dentro da palavra de Deus, hoje eu tenho esse amor de Deus, eu compreendo que ele era doente, que ele tinha um espírito de prostituição e bebedeira, ele bebia, né? E fui apanhando dele, eu batia, eu apanhava, eu batia, era desse jeito. Porque eu não conhecia Deus. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, nem largar dele eu tinha largado. Eu tinha trazido ele para Deus, eu tinha feito jejum, tinha feito oração, eu tinha botado meu joelho no chão e eu não tinha separado dele. Mas, o que aconteceu? Eu não conhecia esse Deus. Eu não conhecia esse Deus que hoje eu conheço. Ninguém nunca tinha pregado para mim, anunciado para mim a graça de Deus. Anunciado esse grandioso Deus. Nunca ninguém tinha falado desse Deus para mim. Separemos, fui viver a minha vida e ele foi viver a dele. Criei meus filhos de pequenininho, fiquei com eles 2 pequenininhos. Até eu moro perto dessa aqui, a Lena, aqui, ela sabe como que eu sofri, sabe do meu sofrimento, como eu criei meus filhos, né? Tudo ali debaixo da regra ali, ó. Eu andava na linha certa, não pegava nada de ninguém, mas assim mesmo eu não tinha o conhecimento de Deus. Mas tinha aquela certeza de criar meus filhos honradamente, para que eles fossem honrados, para que eles fossem homens honestos. E eu, a minha fraqueza, Deus ajudou eu a cuidar deles e criar eles, e são gente boas, né? Passando esse tempo, eu conheci, né, a igreja. Conheci primeiro ali na São João Batista. Aí veio um casal, me chamou lá para que era para mim fazer o Jesus Te Ama. Eu fiz aquele encontro Jesus Te Ama, fiquei apaixonado já por Deus. Mas não entrava na minha cabeça, fazia uma confusão na minha cabeça, porque eu queria mostrar para o meu marido, meu ex-marido, que eu também podia arrumar um homem, como ele arrumava as outras mulheres, eu podia arrumar um homem. Eu não admitia que eu tinha que ficar sozinha, como diz na palavra de Deus. Se eu não tô separada, eu tinha que ficar sozinha. Eu não admitia isso. Eu achava aquilo muito pesado para uma pessoa, muito pesado para mim. E aí eu fiz o segundo Jesus Te Ama lá. E nada, aquilo não saía de dentro do meu coração, aqueles pensamentos. Fui morar com um homem. Conheci uma pessoa e fui morar com ele. Morei 5 anos. Nessa época, eu trabalhava muito, muito no salão. Porque era quase só eu ali na Água Boa, então eu trabalhava muito no salão. Através desse salão que eu conheci essa pessoa. E mesmo sem querer, assim, sem ter muito conhecimento, ele já veio, já entrou e já ficou dentro da minha casa e eu não sabia nem lidar com aquela situação. E ficou. E nós ficamos até 5 anos juntos. Ajudei a cuidar de um filho dele que a mãe não queria cuidar. E cuidei dos meus filhos. Cuidava do meu irmão bêbado, que dentro de casa também. Que eu sofri com o marido bêbado, com o pai bêbado e irmão bêbado. Sofri com todas essas pessoas que tinham problema, né? E a partir... Eu só fui mudar, ter o conhecimento de Deus mesmo. Fui ser arrancado aquele pecado, aquela mentira que o diabo colocava dentro do meu coração. Ele colocava que eu tinha que fazer igual. Depois que eu estava morando, já fazia 5 anos, nas pregações, aquilo foi tocando no meu coração. Eu estou errada. Eu ia fazer visita, essa pessoa tocava na igreja, e ele, né, nós ia fazer visita, a gente fazia oração, aquelas pessoas curavam, aquela pessoa se libertava, aquela pessoa arrumava o seu casamento, mas Jesus falava assim: e você, minha filha?
quando você vai tomar atitude. Quando você vai tomar atitude? Aquilo me doía. Mas eu estava ali, já. Agora não tem mais jeito, como que eu vou fazer, né? Chegou um dia, eu fui num retiro lá em Ponta Porã, do João Camelote. Nossa, aquele dia eu saí de lá assim, ó. Eu falei, eu vou chegar em casa e vou falar para ele, eu não quero mais. Vamos esperar esse papel lá da igreja, porque o meu casamento foi nulo. Eu casei para batizar os filhos, né? Eu estava barrigudona assim, e para batizar os dois, né? Então eu tive que casar naquela época, não tinha esse negócio de você tinha que casar para poder batizar o filho. Hoje não, né? Então naquela época eu casei por causa disso, com a raiva, de chinelinho, com vestido feio. Nossa, só vocês vendo o jeito que eu estava. E com raiva do marido que trazia a mulher no carro para pegar água para ir trabalhar com a mulher dentro do carro. E eu via tudo aquilo. E eu sofria traição de tudo que é tipo. Doenças, ele trazia doença para mim. Doença que eu precisei fazer tratamento e ainda comprar remédio para ele se tratar, porque ele trazia doença para mim. Eu sofria demais com isso, com essa situação. Não tinha mais aonde ir mais, né? Então não tinha como esse casamento ser válido, né? Foi até, na primeira instância, já foi dissolvido meu casamento. Eu não foi válido meu casamento, eu sou solteira, com a honra e glória do Senhor. E para Jesus, somente para Jesus. Então, nesse tempo, eu falei, não quero mais. Vamos fazer assim, você vai ficar na tua mãe. Quando sair os papéis, nós casamos. Mas era já Deus livrando eu de mais um sofrimento. Porque só fui eu falar assim, na mesma semana ele já começou a ciscar e fica com um e vai com o outro e vai com o outro. Eu só sabia o resultado da situação. Você imagina se eu tivesse casado com esse homem? Outra vez? Um outro homem desse jeito? Você acredita que Deus me livrou desse sofrimento? Hoje eu sou livre. Eu falei, não, chega, agora basta, não quero mais. E fui deixando Deus mover dentro de mim. E eu via cada pregação que tinha, eu chorava, falava, Senhor, eu estou só, fica comigo. Vai lavando eu, purificando desse ódio, desse rancor que eu tinha dentro de mim. Eu tinha um coração, eu falava assim que o meu coração era preto. É tanto que foi que eu fiquei doente. Doente de tanto raiva e ódio que eu tinha dentro do coração. E Deus foi arrancando. Foi me purificando. Aí eu trabalhava no salão, aí veio uma pessoa maravilhosa de Deus, me chamou para mim ir na Boquim, lá no Nossa Senhora do Rosário. Filha, eu fui lá, e cada vez que eu ia lá, eu falo a verdade, eu tinha até vergonha de tanto que eu chorava. A palavra de Deus era uma palavra que tão forte, que tocava em mim assim, ia me rasgando, assim, parece que era uma faca dentro do meu coração, do meu peito. Mas era já o Senhor convidando eu para que eu fosse só dele, somente dele. Que eu me entregasse aquele sofrimento para ele, né? Que eu entregasse aquele coração endurecido, aquelas dores, aquela tristeza, tudo. E nessa comunidade que eu fui conhecer a verdade. Porque até então, quando eu ia indo lá na São João, tinha uma pessoa que pregava lá na frente, e eu sabia da vida dessa pessoa através do salão. Então, era uma pessoa muito mentiroso, né? Como a palavra que eu vou ler agora fala, né? Às vezes as pessoas se vestem de bonito, de tudo, fala que eu sou de Deus, eu sou daquilo, aquilo outro, mas não tem nada para oferecer, é só beleza por fora, né? E a beleza tem que estar daqui, tem que vir daqui de dentro para convencer, tem que ser daqui de dentro, não é daqui só blá blá blá, não. Eu tenho que viver aqui, ó, viver. Eu tenho que viver aqui no meio de vocês como eu sou. Eu tenho que sair daqui para fora dessa chácara, onde eu andar eu tenho que viver as coisas de Deus. Eu tenho que sair exemplo para as pessoas. Eu tenho que dar testemunho de vida para as pessoas. Eu tenho que mostrar que eu sou de Deus, que não tem enganação aqui,
Eu tenho que ser diferente. Jesus espera de nós que nós sejamos diferentes. E foi nessa comunidade que eu conheci a verdade. É nessa comunidade que eu fui sendo purificada. Nessa comunidade eu fui arrancando as máscaras da mentira, da fraqueza. Fui arrancando todas as máscaras que eu tinha, que eu escondia atrás dela. Entendeu? Eu escondia atrás de tudo quanto que você pensasse, eu escondia. Com aquele pecado, com aquela fraqueza que eu tinha. E aqui eu fui curada. Jesus foi me curando o coração, foi me curando os meus pensamentos, foi curando as minhas atitudes. Hoje eu falo assim, que eu sou tão tomada por Deus, que às vezes eu penso assim, Senhor, eu tenho que fazer tal coisa. Quando eu vejo, Ele já fez para mim. Ele já agiu para mim. E quando quando alguma coisa quer sair fora, eu falo, opa, vou te cortar para você. Você não pode. Aí não. Né? Ele já muda a situação. Então foi nessa comunidade. É a verdade e a santidade que aqui é ensinado a gente viver. Que eu consegui me entregar para Deus e saber o que é viver em santidade. Até então eu não sabia. Eu levava como se fosse assim, tanto faz como tanto fez. Né? E hoje não. Hoje eu sei o que é viver em santidade. E sei também o tamanho do amor de Deus por mim. Sei o tamanho do amor de Deus por mim. A palavra de Deus é o Evangelho de Marcos 10. E o versículo 11 e o versículo 20. Primeiro é o versículo 12 e depois o versículo 20. Um pedacinho do versículo. Amém? No outro dia, saíram de Belém, de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira, coberta de folhas, e foi ver se encontrava algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figo. E disse à figueira: Jamais alguém coma fruto de ti. Discípulos ouviram esta maldição. No dia seguinte pela manhã, no capítulo 20. No dia seguinte pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secará até a raiz. Pedro, vocês desculpem, gente, é que meu óculos está tão ruim. Pedro lembrou-se do que tinha passado a véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste? Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus, em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no teu coração, mas acreditar que sucederá, tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso digo, tudo o que pedires em oração, credes que eu tenho recebido, e ser-vos-á dado. E quando vós puserdes de pé para orar, perdoai
se tiver algum ressentimento contra alguém, para que também o vosso Pai, que está no céu, vos perdoa os vossos pecados. Mas se não perdoar, tampouco o vosso Pai, que está no céu, vos perdoará. Aqui Jesus, né, na parte da figueira aqui, né, onde Jesus vai buscar o fruto, né, vê uma figueira majestosa, bonita, cheia de folha, e Jesus vai lá buscar um fruto para ele comer. Ele está com sede, com vontade de comer aquele fruto. Ele está com vontade de ver quem que é, como que é o fruto, quer comer aquele fruto, né? E ele chega lá, não tem o fruto. Aquela árvore, ela está majestosa, bonita, os galhos verdinhos, muitas folhas, muita folhagem. E não tem fruto. Assim somos nós. Nós somos essa videira. Nós somos essa árvore. E Jesus vem buscar o fruto sobre nós. Ele vem ver se você, se eu, se nós damos fruto. Porque aqui na terra nós temos que dar fruto. Nós nascemos para dar fruto. Nós nascemos para ser e fazer a vontade de Deus. Nós nascemos para servir um ao outro, ajudando, cuidando um do outro, levantando os caídos, levantando aqueles que estão enfraquecidos, pondo adubo, que nem em outras partes ali fala que o discípulo mesmo falava assim: Senhor, não corte agora a árvore, vou regar, vou pôr adubo, para que ela, ver se ela dá fruto, né? Hoje a palavra de Deus é essa poda. Hoje a palavra de Deus é esse adubo para o seu coração. Nós temos que deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração e ser um adubo para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos ser livres, para que nós possamos ser curados, ser libertos. Você sabe como que Deus me podou? Eu sou da comunidade desde 2000. Desde 2000. Em 2002 eu já comecei a trabalhar na comunidade. Mas desde de 2000 que eu vinha na comunidade, né? E eu comecei na comunidade e aquilo fui sendo curada, fui sendo liberta. Mas assim mesmo ainda estava um pezinho lá no mundo, um pezinho dentro da igreja, entendeu? Deus queria muito eu. Como Deus quer muito você. Como Deus quer que você muda, que você seja o sal e a luz dessa terra. Porque é para isso que você veio. Porque o nosso tempo aqui passa muito rápido. E nós vamos ter um encontro com Deus. Vai chegar o dia de Deus chegar aqui e falar assim: como Ele amaldiçoou essa árvore. É a última instância sua. Você não deu fruto quando você chegar diante dele. E aí, afasta de mim, né? Como Ele amaldiçoou porque não tinha fruto, né? E Ele espera, enquanto nós estamos aqui, vocês estão aqui ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. É tempo de mudar, tirar esse rancor do coração, essa mágoa como eu tinha, né? Essa falta de perdão. Hoje eu falo, meu coração é limpo. Meu coração era preto. Hoje meu coração é limpo. Foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Foi lavado por Jesus. Mas você sabe como que Ele me cortou? Como Ele me podou? Em 2004, eu já estava vindo para a igreja, mas assim mesmo estava, como diz, eu ainda estava fazendo as coisas que desagradavam a Deus, porque eu estava junto com esse homem que não era certo, não era lícito. Quando você se une a uma pessoa que não é casada, que não está na presença de Deus, não é casado na presença de Deus, você está vivendo o pecado, né? Mas tudo dá tempo. Aí fala: nossa, Rosa, mas como que eu vou fazer? Tem jeito. Para Deus não tem nada que não tem jeito.
Alguém estiver vivendo assim aqui, não fique triste, porque para Deus tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Deus falava muito comigo. Quando foi em 2004, eu caminhando na caminhada, mas sempre ali, né? Com aquela reserva, ainda tinha aquela reserva do pecado, como fala, aquela mulher velha querendo voltar. Aí tive um câncer. Um câncer aqui no meu braço, aqui, no escápulo aqui, né? Veio esse câncer. Ele deu o câncer no nervo, infiltrou na escápula e alastrou para a costa. Você olhava assim e você via o tumor aqui atrás crescendo assim, enorme de grande. E eu lutava para operar aqui, os médicos aqui em Dourado, ninguém quis me operar. Fez a biópsia, fez tomografia, fez cintilografia, fez tudo, mas não queria me operar. Porque ele sabia que eu não ia levantar os braços, né? Então eles não quiseram. Um chegou a falar para mim, eu não vou fazer essa cirurgia, a sua cirurgia, porque a sua cirurgia vai ter que fazer e você vai ficar sem levantar o braço. Eu não quero isso para mim. Aí mandou eu para Campo Grande para fazer lá. Chegou lá e eu fui uns 6 meses. Marcava um mês, eu ia lá, não dava certo de operar, porque estava de greve, porque não faltava isso, faltava anestesista, eu voltava para trás. Ia lá, não dava certo, ia lá, não dava certo. E eu fui, não. Por fim, aí eu falei para minha mãe tinha vindo de São Paulo, né, para cuidar de mim. Eu falei assim, mãe, numa sexta-feira, que era o dia do grupo lá no Nossa Senhora do Rosário, mãe, eu não vou para lugar nenhum mais. Ela falou, você está doida, você vai para São Paulo comigo, nós vamos arrumar um jeito, você vai fazer cirurgia lá. Eu falei, mãe, eu não vou para lugar nenhum. Entrei para dentro do quarto, chorei, rasguei meu coração, falei assim para Jesus, Jesus, se o Senhor quer me curar, o Senhor vai me curar. E se o Senhor não me quer, me leva. Mas eu não vou atrás de mais nada. Porque eu estou te servindo, estou andando na tua presença e eu não posso ficar desse jeito. Ou o Senhor faz alguma coisa, ou o Senhor me leva. Eu não vou atrás de mais nada. Só não vou sair da tua presença. Falei para Deus. Chorei dentro daquele quarto. Fui para Nossa Senhora do Rosário. Cheguei lá. Tinha um homem que pedindo oração e eu sou intercessora. Aí fui orar para ele e ele falou assim, falou do câncer, tudo. Eu fui orar para ele para ser curado, uma mulher com câncer, para orar para outra pessoa que estava com câncer, né? Orei para ele, né? Daí ele falou assim, eu falei assim para ele, você sabia que eu estou com câncer também? Falei, olha aqui para você ver. Aí ele olhou e falou assim, nossa, mas por que você não vai para Barreto? Lá é bom, lá é isso, lá aquilo outro. Eu não sabia nada de Barreto, nunca nem tinha visto falar. Falou para mim. Aí eu falei assim, mas como que você foi para lá? Como que você vai para lá fazer o tratamento? Já Deus abrindo as portas, né, para mim. Cheguei, aí ele falou assim, é assim, você tem que pedir para um médico um encaminhamento, que é assim, um papelzinho assim, você pede um encaminhamento, daí chega lá, a gente liga daqui para lá, e daí você vai, já começa o tratamento lá, e lá já faz cirurgia, faz tudo, você não paga nada mais, falou para mim. Falei, meu Deus, que bom isso aí. Vou ver se eu consigo esse encaminhamento, então. Pode arrumar, que eu vou arrumar para você, falou para mim. Olha para você ver, tudo coisa de Deus. Eu não fiquei em casa falando, eu não vou mais em lugar nenhum, mas também não vou para a igreja, não vou na presença de Deus. Eu fui. E fui fazer a obra de Deus. Fui orar para aqueles doentes. Entendeu? Eu doente, fui orar para os doentes. E Deus olha todas essas coisas. Deus olha tudo que a gente faz. Tanto de ruim como de bom. E nesse dia ele olhou para mim. Cheguei em casa, falei, mas como que eu fui? Fui no posto, não consegui. Aí voltei para casa, fiquei pensativa. Aí, como a minha mãe tinha vindo de São Paulo, veio uma pessoa, uma prima minha rica que tem aqui. Aí ela veio, trouxe a mãe dela para ver minha mãe, que estava aqui na minha casa, né? Aí minha irmã estava lá na casa minha mãe estava na casa da minha irmã lá passeando, e ela foi para lá, daí ela contou tudo que estava acontecendo comigo, que estava essa tristeza. Aí ela falou, pois eu vou arrumar tudo isso para a Rosa, a minha prima. Foi lá, falou com um amigo dela, um doutor lá. O doutor só fez um papelzinho assim, eu fui para Barreto. Em 2004, fui para Barreto, dezembro de 2004. Cheguei lá em Barretos. Aí o doutor fez todos os exames outra vez, fez a cirurgia em mim,
6 de dezembro. Ele falou para mim, olha, dona Rosalina, eu já era para estar viajando, mas eu vou fazer essa cirurgia sua, porque se eu deixar para janeiro, vai alastrar muito e pode ir para a cabeça, pode ir para o pulmão, pode ir para isso. E foi falando para mim. Eu falei, graças a Deus, o senhor me ajudou, doutor, que é o doutor Pena, né? Eu falei, graças a Deus, o senhor me ajudou. Ele é o professor de lá, dos ortopedistas, sabe? Aí eu falei, graças a Deus. Eu falei, vai com Deus, Deus abençoe. Ele falou, vou deixar você com o doutor Wilson, e daí você vai ficar com ele agora, e eu vou viajar. Eu falei, vai com Deus tudo. Ele falou assim, chegou perto de mim, olha, uma coisa eu vou falar para você. Você só vai levantar essa parte do braço aqui. Porque essa parte do braço não foi cortado o nervo. Mas assim você nunca mais vai fazer. Assim você nunca mais vai fazer e nunca mais você vai pôr a mão na nuca. Aí eu estava rezando meu rosário, aqui tinha dado muita alergia na minha costa, né? Foi um corte muito grande, 30 e poucos pontos, grandão assim. Aí eu falei para ele assim, estava rezando o rosário, estava Nossa Senhora assim do lado, eu falei assim para ele, doutor, mas Deus não está falando que eu não vou levantar a mão. Ele falou, Rosalina, foi eu que fiz sua cirurgia. Você queria que eu deixasse o nervo aí, que você levantava o braço, mas com câncer, para aumentar e ir para outro lugar? Ele falou, eu tirei um pedaço da escápula, eu tenho um buraco na escápula, assim, quando faz a tomografia tem aquele buraco. Tirou o buraco, aquela quantia que estava na escápula, né? E no nervo, que tinha dado no nervo, e infiltrou na escápula. Então, tirou tudo junto. Então, eu não poderia mais levantar o braço. Aí, ele pegou e foi viajar, tudo. Com 4 meses, eu dei de cara com ele. Porque aí eu fui com 40 dias, depois com 2 meses. Aí, com 4 meses, eu dei de cara com ele. Ele cutucou minha barriga assim. Nossa, mas você está bonita, você emagreceu, que eles tratam a gente com muito amor lá. Eu falei, pois é, doutor. Daí, ele sentado assim, no outro lado da escrivaninha, eu em pé aqui. Daí, Rosalina, está levantando bem o braço? Eu falei, tô, doutor, levantando bem. Aí eu falei, o senhor lembra que o senhor fez assim? Ele ficou olhando. O senhor lembra que o senhor fez assim? O senhor lembra que o senhor falou que eu nunca mais ia pôr a mão na nuca? Eu estou louvando o senhor com o meu braço. Aí ele escorreu água assim dos olhos assim, e falou assim, para os 4 que estavam lá para estudar, né? Que eu era a cobaia, né? E os 4 ali iam estudar sobre... Eu estava ali, ele ia explicar tudo para aqueles meninos ali que estavam estudando, que ele é o professor. Aqueles meninos, ele chorou e falou, eu queria que toda pessoa fosse igual a essa mulher. Ela entrou orando dentro da cirurgia e olha o que aconteceu. Eu não sei, isso é um milagre. Falou bem assim. Não sei o que aconteceu, mas isso é um milagre. Aí os meninos pegavam, e só faltava, sabe, e puxava meu braço, e torcia, e mostrava, e erguia, e fazia tudo quanto é coisa. E fazia pergunta, e escrevia, e perguntava sem saber o que tinha acontecido. Quando fazia ressonância, estava lá aquela linhinha refazendo o nervo. Aquela linhinha refazendo, e refez. E hoje você vê que às vezes eu rezo o terço de mão para cima. É tudo para louvar e agradecer a Deus. E para pedir por os que estão aqui. Para vocês que estão aqui. Pedir a graça de Deus, o milagre de Deus. Quando foi em 2004, 2008, aí cheguei... Aí toda a vida eu ia com os outros médicos, né? Cheguei desde encontro com o Dr. Pena outra vez. Aí foi em 2008, 2004 até 2008, 4 anos. Aí foi lá, ele pegou e falou assim, Rosalina, eu vou ter que falar uma coisa para você que não é muito agradável, mas tem que falar. Você vai ter que vou passar você para um médico do pulmão, porque você está com tumor do lado esquerdo. Já não era desse lado, mas desse lado direito, no pulmão aqui. Bem aqui assim que era o tumor. Aí ele falou, você está com esse tumor no pulmão esquerdo e vai ter, pelo jeito, vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, doutor, o que não é meu tem que tirar. O que não é do meu corpo tem que tirar. Eu quero, se tiver de fazer, vamos fazer. Aí ele passou, e eu fui, consultei com o médico lá, o médico puxou no computador assim, falou, olha aqui para você ver. Ele estava assim, desse tamanho assim, e isso tudo assim, lastrado assim na minha costa aqui assim, né? Daí ele falou assim, Rosalina, nós temos que fazer uma cirurgia. Se você quiser, né? Se você não quiser, daí você vai, que daí vai para outro lugar. Já vou avisar você. Eu falei, não, doutor, eu quero operar, vamos operar. Mas aquilo me caiu as pernas assim. Eu falei, tudo de novo? Mas glória a Deus. Vamos fazer, doutor. Falei para ele. Aí eu cheguei aqui, aí vim de lá, foi marcado para fazer o exame lá depois, no dia 22, fazer o exame
de tomografia, ressonância. E depois, no dia 17, para fazer a cirurgia, que era do outro mês, que é tudo marcadinho lá, tudo certinho. Né? Aí cheguei aqui, nós estávamos num retiro da banda Louvor e Glória com a irmã Zélia aqui. Nós fizemos uma reunião ali, naquela, que era ali, nós não tínhamos ainda esse nosso canto aqui. E eu ajoelhei no meio e falei, até aquele tempo o Semir ainda estava com nós. Aí eu falei assim, eu quero que vocês orem para mim. Eu acredito na oração dos meus irmãos. E eu acredito em Deus. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Estou com um tumor no pulmão esquerdo, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Aí o Carlos já se prontificou de fazer oração de 24 horas. Cada um pegou seus horários para fazer a oração de 24 horas para mim. E já oraram ali para mim. E eu já peguei a graça para mim, que eu sou assim, porque eu creio, eu confio, eu pego a graça. E muitas coisas já fui curada desse jeito. Porque a gente tem que ter confiança no Senhor. A gente tem que ter confiança na oração dos irmãos. Que eles são servos. São irmãos que vivem a santidade. Então nós temos que ter confiança na oração do irmão. Nós precisamos confiar em Deus. Ou então o que nós vamos estar fazendo aqui? Se nós não confiar. Se nós não depender de Deus. Porque mesmo que nós não queira, nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus pela água, pela chuva, pelo ar que respiramos, depende de Deus pela nossa família, depende de Deus para tudo. Mesmo que nós não queira. Quanto mais Deus está falando e você não obedecer e não querer. Né? Então nós temos que querer. E eu quero. Quando eu falo assim, eu quero, eu quero. Eu quero, Senhor, essa graça para mim. E continuou o retiro e eu falava assim. Começou o retiro, daí eu falava assim. Não tinha assim já esse lugar aqui, que eu lembro, que era daqui, foi aqui. Terminou o retiro aqui, tudo, aquele retiro foi muito grande. Eles ficaram para pregar lá no Nossa Senhora do Rosário. Aí no retiro eu falava para Jesus, Jesus, fala através desse servo que o Senhor está me curando. E ele nada de falar, quieto. E eu ali trabalhando daquele jeito, com aqueles pensamentos, como que eu vou fazer, meu Deus? Porque o médico levou eu lá para ver o homem, eu ia operar, cortar daqui, aqui, para operar aqui atrás, porque aqui tem as costelas, não tinha como operar, tirar o tumor por aqui. Tinha que operar, cortar aqui. Aquele homem estava assim, lá amarelo na cama, e eu falei, meu Deus, eu tenho que ficar desse jeito? Aquele chega me assustou de ver aquilo lá. Né? Mas ele estava bem, o homem, operou mesmo a cirurgia. E o doutor ainda leva eu para ver esse homem. Eu falei, meu Deus do céu. Aí naquele dia, passou aqui, aí quando chegou lá na Nossa Senhora do Rosário, foi tudo a minha família. A Temislane estava com a Pâmela, a Tamíria, a criança dela pequena, e foram tudo naquele dia no Nossa Senhora do Rosário. Até ela conta, lembra, diz que até certinho a hora que a irmã Zélia falou dessa bênção. Ela fala, mãe, como eu lembro certinho. E aí ela pegou e falou assim, e foi aquela oração, que era uma oração assim, de repente ela começou a proclamar a cura. Só havia gente gritando, pode pôr. Ela falava, pode pôr a mão no seu seio, que está sendo curado de tumor, de estômago, de não sei o que lá, de comida. E foi falando, de repente ela virou desse lado aqui, eu estava desse lado aqui, eu, a Ana, a Marta, nós estávamos tudo desse lado aqui, vestido com aquele jaleco amarelo, e nós estávamos aqui orando para o povo aqui assim, e ela estava aqui pregando aqui, né? De repente ela virou desse lado aqui e falou assim, tem uma irmã desse lado aqui, que está diagnosticada a fazer uma cirurgia do pulmão esquerdo. Você não vai fazer, e você vai testemunhar para a honra e glória do Senhor, você está curada, Jesus te curou, minha filha, falou bem assim. E eu peguei essa benção. Quando ela falou assim, eu falei, Jesus falou comigo. E essas aqui pularam tudo de mim, né? E eu saía assim, eu pisava assim, parece que tinha palha debaixo do meu pé. Parece que eu estava pisando numa nuvem. Parece que eu estava sendo elevada. Parece que não sei o que eu estava sentindo. Aquela alegria profunda em mim, aquele sentimento de paz, aquele sentimento que, sabe, que eu venci, Jesus me curou. Eu falava para ele, o Senhor é médico dos médicos, não deixa eu ficar igual aquele homem. Eu falava para Jesus assim, porque eu converso, que nem eu estou falando com você, eu converso com Deus, converso com Jesus. Porque Ele não quer aquela palavrinha bonitinha, não. Ele quer aqui, daqui do teu coração, para falar com Ele. É aqui, ó, daqui de dentro. Tudo que você está sentindo, se é de mal, se é de ruim, se é de bom, é daqui que tem que sair a sua oração. Sabe? Daqui de dentro de você.
Então, nesse dia, ela falou, você está curada. E eu fui lá em Barreto, fiz os exames, voltei para casa. Aí no dia 17, Temislane foi comigo para operar, para assinar a cirurgia. Chegou lá, o médico estava do outro lado aqui assim, falou assim, dona Rosalina, dando risada, eu não posso abrir a senhora. Está escrito aqui, desapareceu o tumor do pulmão esquerdo. E era dois, era um grande e um pequenininho. O pequenininho, ele sumiu. E o grande, ele juntou assim como se fosse, virou uma pedra. Até hoje eu tenho essa pedra no pulmão aqui desse lado. Então, quando eu faço a ressonância, faço a tomografia, que eu vou fazendo de ano em ano, de 2 em 2 anos, para ver como que está. Toda a vida ele está lá, aquela pedra. Ele secou, juntou o câncer, tudo virou uma pedra. Então, o que Deus quis mostrar? Aquele pequeno ele tirou, mas aquele grande ele juntou e secou para mostrar, filha, eu te curei, está aqui a pedra, ó. Sequei o câncer, está aqui. Como você, no dia de hoje, ainda tem gente que fala assim, mas Jesus curava antigamente, Jesus fazia esses milagres antigamente, hoje não tem mais isso. Tem, porque eu sou testemunha viva e verdadeira do amor de Deus. Eu sou testemunha da graça de Deus nas nossas vidas. Eu sou testemunha que Deus muda as pessoas, porque Deus me mudou. Ele me moldou, Ele me livrou das garras do demônio, Ele me livrou de prostituição, Ele livrou do meu coração de ódio, Ele livrou de todos os males. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre para servir Ele com alegria. Eu sou livre para perdoar quando uma pessoa me magoa. Eu venho aqui e falo, Jesus, aquela pessoa está entregue ao Senhor. Aqui dentro não. Não vai entrar. Aqui não. Aqui é só o Senhor que vai entrar. Toma posse dele, Jesus. Toma conta dele. Faz a sua vontade valer na vida dele. Acabou, ali acabou. Nada de mágoa no meu coração mais. O perdão quebra a cara do diabo. Então nós vamos chegar ao dia que Jesus vai chegar para nós e vai buscar os frutos que você tem para doar, para dar para Ele. Os frutos que você tem que glorifica o Senhor. Os frutos que você dá é que glorifica o Senhor. Não é, ai meu Deus, eu vou lá, me sinto bem, eu sinto bem na igreja, eu sinto feliz na igreja. Aí quando eu saio, o mundo engole outra vez aquela pessoa. Não, não é assim. Aqui nós temos que ser a mesma coisa quando nós saímos ali fora. Nós temos que deixar limpar o nosso coração, esse ódio que traz para nós a doença, porque para mim ele trouxe a doença. Hoje às vezes eu fico espantada do amor de Deus por mim. Às vezes eu conto para meus irmãos aqui, e às vezes eu tenho até, vou falar assim, vergonha de falar da grandeza dele, de tanto amor que ele tem por nós. Às vezes eu fico pensando assim, esses tempos, quando nós estávamos aqui, né? Foi até no tempo que eu estava com os problemas lá no Tribunal Eclesiástico para pagar tudo, e eu precisava pagar. E eu falei assim, eu estava encostado por problema de coluna. Aí eu falei assim, Senhor, eu não estou podendo trabalhar. E esse dinheiro é tão pouco para tantas coisas que eu tenho que pagar. Ia vencer as minhas contas. Ia vencer a conta do carro que eu tinha comprado. Ia vencer a minha carta. Tinha um tribunal para pagar. Tinham as outras contas que ia vencer. Não estava vencida. Porque graças a Deus eu procuro viver bem certinho nas minhas contas. Mas ia vencer. E eu falava, de onde que eu vou tirar? Eu vou ter que pegar outras coisas para vender, roupa, alguma coisa para me poder inteirar. E eu ficava, abre as portas, Senhor, me ajuda. Falei, eu nunca peço nada quase para mim, mas eu vou pedir hoje, Senhor. Abre as portas, me mostra para mim o que é que eu devo fazer, me ajuda. Nesse cerco eu vou pedir para mim. Eu não sou de pedir para mim, mas eu vou pedir para o Senhor. Aí, tá. Terminou o cerco, 7 dias. E no 7º dia que eu recebia, né? Aí fui, subi lá em cima, passei ainda na catedral, passei outra vez no Santíssimo, joelhei lá, falei, Jesus, eu vou lá receber o meu pouco, mas multiplica. Me mostra um jeito, Senhor.
porque o Senhor sabe que eu sou honesta, sou correta com as minhas contas, mas eu estou vendo que sozinha eu não vou dar conta. Me ajuda. E fui lá no banco. Cheguei lá no banco, passei o cartão, está lá, 11.900. Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Será que eu estou vendo de verdade? Eu falei, não, vou chamar uma pessoa para vir e para falar para mim se esse tanto eu tiro no caixa, porque daí ela vai falar e eu vou acreditar no que eu estou vendo, que eu não estava acreditando. E aí eu chamei a moça, ela falou assim, não, moça, esse 11.900 você tira lá no caixa, aqui você não tira. Eu falei, então é verdade. Então é verdade isso. Não estou vendo mentira. Não estou vendo o que eu não quero ver. É verdade. Olha, eu paguei todas as minhas contas. Sabe quanto que sobrou? R$50. Porque ainda eu ajudei minha filha a terminar de pagar a moto dela, né? E fiquei zerada. Sobrou R$50 na minha carteira. Mas eu não devi mais para ninguém. Fiz a minha carta. Terminei de pagar o carro, que faltava um pouquinho. Acabou, zerou. E eu sei que eu fiquei livre dessas contas. Então, até hoje eu vejo assim, a grandeza de nós servir esse Deus poderoso e saber que nem ele fala assim, né, na palavra de Deus. Jesus fala assim, no mundo havereis de ter tribulação, mas eu venci o mundo. E nós com ele, nós vamos vencer. Se nós estiver com ele, não existe tribulação, não existe filho que está nas drogas, não existe marido que está prostituindo, não existe mulher que não está querendo viver mais o casamento, não existe nada disso. Deus pode mudar todas as coisas, porque eu sou testemunha viva. Eu vivo dentro de uma comunidade, meus irmãos me conhecem, e eles podem testemunhar como eu sou. Eu sou aqui e sou lá fora. Aliás, eu vivo só aqui mesmo, mas é aqui mesmo, né? A minha vida é da igreja, o serviço, que é aqui perto, e para casa é para fazer a vontade de Deus. É para limpar isso aqui, eu limpo isso aqui 3, 4 vezes na semana. Eu ajudo a limpar ali. Se vocês verem tudo brilhando aqui, é a dona Rosa que faz. Entendeu? Você vê ali que dá para sentar tudo, pode saber que é a dona Rosa que faz. Eu venho, limpo com muito prazer a casa do meu Senhor. Eu faço as coisas com muito amor para o Senhor. Porque o que eu era e o que eu sou hoje, eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. Pelos meus filhos. Quando um da tua casa vai para Deus, todos os outros vai. Deus nos honra. Quando você é fiel, Deus nos honra. Porque Deus me honrou. Meus filhos hoje o Kleber, a minha nora mesmo, saiu agora de um retiro no final de semana. Meu filho faz retiro, meus netos são vamos falar, catequese, são um rapazinho, mocinha da catequese. Ninguém ia para Deus, mas eu fui. Eu falei, eu entrego a Ti, Senhor, e cada vez que eu vou na Santa Missa, quando eu vou levar a minha oferta, eu falo aqui, Jesus, eu coloco o coração do Kleber, Roberto, do Alancar, da Tebislane, e vou falando todos os meus filhos, meus netos, tudo, entrego. E o maior milagre que eu te peço, Senhor, é a conversão deles. Do tempo que eu comecei a fazer isso, entregar como oferta o coração dos meus filhos no altar do Senhor, Ele foi moldando tudo eles, mudando a história deles. Gente, se você ver cada milagre, cada coisa que eu já recebi na graça de Deus, se eu for contar, dá um livro. Então, eu falo para vocês, vale a pena ser de Deus. Vale a pena dar frutos para glorificar o santo nome de Deus. Vale a pena. Porque eu sou um testemunho vivo da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Não sei que hora que é. Acabou? Então, e eu falo para vocês, gente, deixa Deus agir. Do jeito que você está. Não sei qual é o teu pecado. Não sei qual é a tua fraqueza. Mas eu falo, só um caminho. É só um caminho. É Deus. É só um caminho, Jesus. Não tem outro caminho. Não tem nada e nem ninguém que possa fazer por você, além de Deus. E
Dê frutos. Dê frutos. Glorifica a Deus com frutos que você vai dar. Entrega toda a sua tristeza, todo o seu rancor, todas as tuas mágoas, toda a falta de perdão. Entrega aos pés da cruz de Jesus. E deixa Ele agir. Deixa Ele agir. Vai doer? Deixa. Vai enfiar que nem uma faca e torcer? Deixa. É moldando, Deus moldando você, porque é assim que Ele fez comigo. Se eu sou essa mulher que sou hoje, uma mulher de Deus que vive para Deus, vive por Deus, vive para Ele, porque Ele quis assim, porque Ele me moldou. Amém? Amém. Vamos pedir a Deus a misericórdia.